Shalom! Bem-vindos a mais um estudo da Torá realizado pela congregação Beit Mashiach. Sempre apresentamos depois do horário do Havdalah. Bem, sempre tratando assuntos que nós consideramos relevantes para o meio messiânico no qual vivemos. Bem, hoje esse assunto é bastante relevante, creio que é muito importante. Preste bem atenção sobre coisas que estão, inclusive, acontecendo nos nossos dias, que hoje mesmo podemos verificar. Então, o que nós vamos pensar hoje? O que nós vamos, então, raciocinar? Nós vamos falar a respeito de quem são os sábios. Bem, vamos analisar sobre isso. Primeiramente, sobre a palavra sabedoria. Então, a sabedoria é um substantivo feminino, que é um termo que encontra definições distintas conforme a ótica, seja filosófica, teológica ou psicológica. No sentido comum, a sabedoria é a qualidade que dá sensatez, prudência, moderação à pessoa, ao passo em que para a religião é o conhecimento inspirado nas coisas divinas e humanas. Bem, a humanidade se interessa pela compreensão da sabedoria desde os seus primórdios. Já no Antigo Egito, a sabedoria é citada em registros que datam de 3.000 anos antes da Era Comum. Os gregos acreditavam que ela seria uma dádiva que os deuses concediam aos filósofos, para que com ela pudessem contemplar a verdade. Em sendo objeto em si do saber filosófico, ela é a virtude que leva os homens à busca do bem, da verdade e do belo. Também se entende como sabedoria o acúmulo de muitos conhecimentos, grande instrução, ciência, erudição, saber. Bem, a visão mais comum que se tem sobre sábios é aquele associado a pessoas com grande cultura, ou seja, a pessoa que estuda muito ou tem muitas credenciais é tida como culta e sábia. Duas características. Na verdade, é bem possível que essas duas qualidades sejam parte do perfil de várias pessoas, mas nem sempre isso é uma verdade absoluta. Eu já conheci pessoas cultas, com diplomas, curso superior, mas que não eram sábias nas suas ações. E já conheci pessoas com pouca cultura, mas muito sábias nas suas ações. Eu acredito que você mesmo conheça pessoas assim. Bem, a definição que eu mesmo costumo dar sobre uma definição de sabedoria é que sabedoria é saber como usar bem o conhecimento que se tem. Ou seja, pode-se ter muito conhecimento e não saber usar sabiamente esse conhecimento, ou até mesmo usá-lo para o mal. Ou até pode-se ter pouco conhecimento, mas esse pouco conhecimento de experiências da vida são usados muito bem para o benefício humano. Então, essa é a forma que eu costumo ver. Existe a sabedoria do mundo, mas essa não é o alvo e nem a que agrada ao nosso Criador. Diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 19, assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, que fique bem claro isto, certo? A sabedoria deste mundo, como está escrito, é loucura diante de Deus. Talvez falando isso em certos meios causaria até um escândalo. Imagina, pessoas que têm fama, são sábios, mas se são sábios segundo o mundo,
são loucos diante do nosso Deus. Quando tratamos de sabedoria bíblica, devemos sair desse contexto secular. Vamos ver o que diz no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 30. Diz assim: E era a sabedoria de Salomão, Shilomo, maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. É interessante que a sabedoria oriental sempre foi admirada, mas Salomão não cursou nenhuma universidade de filosofia, não era essa sua atividade. Então, a sabedoria veio do alto e veio com propósito. Conforme diz no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 12, diz assim: Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Então, observamos primeiramente, vamos lembrar, é só ler o texto desse primeiro livro dos Reis, que Shlomo assumiu o reinado com pouca idade. Ele nem tinha muita experiência de vida para desenvolver uma sabedoria própria, mas ele teve uma atitude sábia diante do Eterno de pedir sabedoria. E o Eterno fez um milagre. Transformou aquele jovem rei em um rei altamente capacitado em sabedoria para administrar a sua nação, para governar um reino importante. Não tão grande como outras nações, mas a mais importante nação de todos os tempos. Outro exemplo de sabedoria que é recebida do alto é a que vemos na vida do sábio Daniel. Diz assim o texto do livro de Daniel, capítulo 5, versos 13 e 14. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Bem, esse foi Belsazar, descendente do rei Nabucodonosor, que falando com Daniel, ainda que numa linguagem que era própria dele, da sua formação como rei babilônico, ou seja, a cultura babilônica. Por isso que ele disse a respeito, ele soube que o Espírito dos deuses, mas óbvio que a verdade é o Espírito do Deus único. Então, primeiramente, o que aconteceu com Daniel? Ele se tornou conhecido por ter estas características. Foi isso que falaram para o rei. Ele possui percepção, inteligência e sabedoria fora do comum. As pessoas não poderiam chegar nesse nível de Daniel. E olha que por mais que possamos realmente admirar que Daniel fosse uma pessoa realmente muito sábia, sendo inclusive que a essa altura Daniel já tinha uma certa idade que, além daquela que vinha do Eterno, ele desenvolveu uma sabedoria própria, até mesmo fundamentada em tudo que ele aprendeu do Criador. E mesmo assim, não podemos nem comparar esta sabedoria dele com a de Shilomo, com a de Salomão. Porque o Eterno disse que ninguém seria mais sábio do que Salomão. Todos estes casos nós vemos que não foi sabedoria adquirida com livros, ou seja, livros de pensamento, de filosofia, de sabedoria. Não foram, não, de forma nenhuma. Nós vemos que tanto Shilomo como Daniel
foram pessoas que aprenderam coisas do Eterno somente com a Torá. Porque tanto Shilomo tinha conhecimento da leitura da Torá, pois o seu pai era uma pessoa dedicada ao estudo da Torá, como também Daniel era dedicado ao Eterno e também tinha um excelente conhecimento da Torá. Só isto. Mas a Torá não é um livro de filosofia. A Torá é um livro que mostra a vontade do Eterno. Bem, a sabedoria, neste caso, ela veio por inspiração divina. Bem, então vamos nos ater à sabedoria referente às coisas do Eterno. Vamos ver aqui no livro de Atos, capítulo 4, verso 13, que diz assim: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Yeshua. Bem, neste caso fica evidente que a sabedoria dada para Kefa, para Yohanan, ela foi sobrenatural, justamente porque isso foi reconhecido por eles. Eles não eram formados, nada disso. Eles falaram também diante de autoridades eruditas e arrogantes. Olha só, eles eram pescadores. Eles entendiam de redes, de barco, de ventos, mas não de filosofia. E sequer tinham conhecimento tão aprofundado de Torá. Mas agora algo especial aconteceu com eles. Então, como eu disse, eles sendo pessoas, vamos assim dizer, simples do povo, eles falaram diante de autoridades que eram reconhecidamente eruditas. As pessoas que participavam do Sinédrio eram os líderes entre os sacerdotes, eram pessoas eruditas, eles conheciam muito de Torá, de leis, tinham experiências de governo, de relacionamento com Roma, tantas coisas, e eram arrogantes, sem dúvida, porque inclusive almejavam cargos por eminência. Bem, diante de pessoas assim, que realmente tinham inclusive autorização e reconhecimento da sua autoridade pelo governo romano, aqueles homens simples poderiam se intimidar. Inclusive, vamos lembrar, Kefa negou Yeshua 3 vezes diante de criados do sumo sacerdote, que nem eram autoridades. O que diria então diante daqueles que eram os mais importantes de Israel naquela hora? Eram as autoridades que realmente administravam toda a nação, debaixo do governo romano. Mas agora, a ação do Ruach sobre eles os capacitou para serem então inspirados sobre o que dizer. E até mesmo lhes deu ousadia, segurança para fazer isto. Isso foi ou não foi um milagre, uma interferência direta do nosso Criador? Bem, muitas pessoas experimentaram esta sabedoria sobrenatural. Vamos ler um texto que encontramos no livro de Atos, capítulo 6, dos versos 8 ao 10, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. A característica, o que distinguia Estevão, todo o texto que trata sobre ele, que não é muita coisa que encontramos ali no livro de Atos, mostra que a principal característica é ele ser cheio de fé e poder, cheio do Espírito de Deus. Não diz nenhum outro tipo de formação, nenhuma erudição, ele simplesmente era conhecido como homem cheio do poder de Deus. E diante de pessoas de sinagoga,
vamos entender disto que seriam eruditos das sinagogas, disputavam com esse Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. Isso fica muito claro. Não era capacidade humana. Yaakov, bem, conhecemos como Tiago, sabia diferenciar também a origem da sabedoria. Bem, vamos ler um texto que encontramos no livro de Tiago, então, Yaakov 3, versos 3 a 15, que diz assim: Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, Yaakov entendeu bem isto. Bem isto. Nós temos também, vamos encontrar nas Escrituras, a sabedoria como um dom do Espírito de Deus. Esta é uma parte da sabedoria do Eterno. Sabemos que a sabedoria do Eterno é absoluta. É absoluta. Ele sabe muito bem fazer uso de todo o conhecimento que ele tem. Então, essa parte da sabedoria do Eterno, que ele concede, um pouquinho do que é a sua sabedoria, é concedida para uma pessoa, para uma situação específica, para o que for útil, conforme for necessário. Assim encontramos no texto. Então, lá na primeira carta de Shaul aos Coríntios, no capítulo 12, verso 8, diz assim: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. Então, Shaul estava claramente aqui demonstrando que não é sabedoria da pessoa, não é sabedoria humana, ou seja, se uma pessoa tentar ser sábia, não chegará nesse nível nunca. Quando uma instrução, uma sabedoria vinda de Deus é proferida. Isso nós, às vezes, vemos e não identificamos. Bem, seja como for, nós vamos ver também que a sabedoria, ela deve ser almejada. Você deve desejar ser sábio. E digo uma coisa, essa sabedoria que é do Eterno está ao nosso alcance. Só que vamos ver que tem condições para se receber. Quando eu digo está ao alcance, você pode alcançar. Eu posso alcançar. Desde que cumpra as exigências que estão claramente descritas no livro de Yaakov, também Tiago, capítulo 1, dos versos 5 ao 7, que diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, confia, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Eterno alguma coisa. Então, quem duvida não recebe, mas quem confia e pede sabedoria, bem, eu afirmo, baseado no que está escrito, que quem pede vai receber. Mas sabedoria não precisa entrar numa faculdade de filosofia, não precisa se dedicar, se debruçar em muitos livros. Não. A sabedoria necessária virá até nós, será dada. Bem, vai aguardando isto. Algo que devemos atentar para os dias atuais, em especial no que diz respeito ao meio messiânico, é que ocorre uma
hipervalorização dos tidos como judeus sábios da antiguidade. Muitas vezes são tratados assim, os nossos sábios. Eu canso de ver postagens nesse sentido. E eu vou ser sincero, isso me incomoda. Me incomoda quando pessoas dizem assim, não, porque dizem os nossos sábios, porque eles não estão se fundamentando na palavra de sabedoria do Eterno, mas estão se fundamentando na palavra de sabedoria humana. Alguns podem estar já com seus cabelos arrepiados. Eu vou provar isto. Aí pergunta então, que sábios então são esses que são chamados? Quem são esses os nossos sábios? Por acaso seriam Moisés, Samuel, Daniel ou Salomão? Bem, pior que não. Geralmente estes chamados nossos sábios são eruditos que remontam à época da Guemará e outros até posteriormente. Só para esclarecimento, o que é a Guemará? A Guemará é parte do Talmud, que contém os comentários e análises rabínicas da Mishnah. Depois da publicação da Mishnah por Judá Hanassi, conhecido como o Príncipe, isso lá para o ano 189 da Era Comum, o seu trabalho foi estudado exaustivamente, geração após geração, por rabinos, tanto da Babilônia como também na terra de Israel. Essas duas discussões foram escritas numa série de livros que se tornaram a Guemará, a qual, quando combinada com a Mishnah, constitui o Talmud. A Mishnah é uma das principais obras do judaísmo rabínico e a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, chamada de Torá oral. Existem duas versões da Guemará. Uma versão foi compilada por sábios de Israel, primeiramente das academias de Tiberíades e Cesareia, que foi publicada entre os anos 350 e 400 da Era Comum. Isso na época até mesmo já de Constantino, até depois do Concílio de Nicéia, foi quando publicaram isto. A outra versão, então, a dos sábios da Babilônia, dos judeus que moravam na Babilônia, foi então inicialmente, foram feitas essas análises publicadas das academias de Sura, Pumbedita e de Matamercia. E esta foi publicada por volta do ano 500 da Era Comum. 500 anos depois de Yeshua. Muito tempo. Bem, então nós vemos que o que eles fizeram foi, para compor então, que hoje se chama Talmud, a Guemará é o comentário, ou seja, a interpretação da interpretação que foi originalmente da Mishnah. Então a Mishnah levou quase 200 anos para ser compilada, toda aquela tradição oral, eles pegaram aqui, já interpretaram, porque teoricamente se diz que a tradição oral, teoricamente, teria sido revelada para Moshe, que ele deveria então completar as instruções da Torá, então seria a Torá oral. Ninguém pode provar que Moshe recebeu isto. Isso foi sendo acrescentado nas gerações seguintes. Já depois de Yeshua, a coisa começou ainda a ficar mais séria. Sabemos que o povo de Israel foi expulso da sua terra, depois da rebelião que nós encontramos, a rebelião que os judeus que vieram contra Roma foram expulsos, mais ou menos na época do ano 135, e
tantas coisas aconteceram, os judeus já não tinham mais aquele local, a sua identidade de nação, de país. Eles estavam espalhados e as pessoas já não mais tinham uma língua própria, nacional, estavam falando as línguas das nações, espalhados. E imaginavam que com o tempo toda essa tradição se perderia. Então eles começaram a escrever. Então, pensemos sobre isto. Esse chamado judaísmo rabínico é o judaísmo que começou em torno do ano 90 da Era Comum, quando então o rabino Yohanan ben Zakkai declarou que a destruição do templo ocorreu porque Deus não queria mais os sacrifícios de sangue no altar. Essa e muitas outras resoluções que eles tiveram e que começaram a surgir cada vez mais nas gerações seguintes, por muitos rabinos, começaram a tomar decisões que não estão na Torá. Em que parte da Torá está escrito que algum dia o Eterno iria então deixar de fazer alguma coisa? Então aquilo que o Eterno mandou agora não é mais? Depois acusam os cristãos de quererem dizer que certas coisas não valem mais. O próprio judaísmo faz isso, o judaísmo rabínico. Isso não é o judaísmo da Torá, é o judaísmo rabínico. Então ele declarou que o sacrifício de sangue não se faz mais. E começaram a colocar muitas coisas. Mas isso por quê? Porque são rabinos que não reconhecem Yeshua como Mashiach e Salvador. Certo? Por não reconhecerem que Yeshua é a oferta, eles têm que arranjar outra desculpa. Não pode oferecer então um animal, então basta fazer tzedakah, ler a Torá, vamos fazer tefilá. Isso já era para fazer antes, só que agora diz que substituiu o derramamento de sangue. Não, o sacrifício de Yeshua não vale. Se não vale o sacrifício de Yeshua e não pode sacrificar animais, então ficaram sem opção. Bem, vamos ver o seguinte texto que encontramos na segunda carta de João, segunda de Yohanan, capítulo 1, versos 9 ao 11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina do Messias não tem a Deus. Quem persevera na doutrina do Messias, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa e nem tampouco saudeis. Porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Preste atenção nisto. João escreveu isto mais ou menos entre o ano 85 e 95 da Era Comum, quando já a mensagem messiânica estava em franca expansão. Então a promessa de Yeshua já era vinda, a ação do Ruach já era uma realidade. Ele disse que o Espírito de Deus nos ensinaria todas as coisas, e assim qualquer um que não creia em Yeshua estará incapacitado de receber inspiração divina na interpretação da Torá. Então, se qualquer um desses rabinos quis interpretar a Torá do seu jeito, não foi por interpretação divina, não foi por esclarecimento, não foi por iluminação divina. Por quê? Porque eles rejeitaram o Mashiach. Então, se não tem Yeshua, não tem o Ruach. Se não tem o Ruach, não tem a ação de Deus. Se tornaram humanos, com pensamento humano, não importa se religioso ou não. Pessoas que se deixam impressionar com esse tipo de erudição tendem a se tornar legalistas, indo além do que diz a Torá, porque não são dirigidos pelo Ruach. Como também disse Shaul aos Colossenses. Vamos ler então a carta de Shaul aos Colossenses, capítulo 2, versos 20 ao 23, que diz assim: já que vocês morreram com o Messias para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque.
todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Leiam com calma essa parte de Colossenses 2. Nós vamos ver exatamente o que nós vemos muita gente fazer hoje, indo além do que está na Torá, acrescentando, são legalistas. E Shaul já alerta sobre o legalismo. Nós não somos justificados diante do Eterno por cumprirmos regras. Nós somos justificados diante do Eterno por crermos em Yeshua e o cumprimento da palavra do Eterno. Só a Torá vale, não coisas que vão além. Bem, nós vamos admirar os sábios? Sim. Mas quais sábios? Lá na primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 25, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos ao Messias crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, o Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Pensem nisso. Quem são os sábios de hoje, então? Eu vou dizer quem são. São todos aqueles que reconhecem que Yeshua é o Messias, que aceitam que ele morreu pendurado no madeiro para pagar o preço da nossa redenção com o seu sangue e que se arrependeram dos seus pecados. Sem essas qualidades, uma pessoa pode ter uma coleção de diplomas que o qualifiquem como erudito. Pode até dominar muitas línguas importantes, mas jamais será um sábio de verdade. Portanto, não se impressionem com títulos ou qualificações humanas de alguma pessoa. Olha, pode ser que você seja muito mais sábio do que essa pessoa. Só depende do seu relacionamento com o seu Deus e a ação do Espírito de Deus na sua vida. Com isso, meditem bastante, avaliem. Se for necessário, ouçam o estudo de novo, porque eu creio que é muito importante para os nossos dias. E que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.